Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 110 da nossa jornada, dia 20 de abril, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 24, Salmos 31, Eclesiastes 7 e 2 Timóteo capítulo 3. Prepare o seu coração, o seu secreto, chame, convide a presença do Senhor, o amor do Pai, a presença doce de Jesus e do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Prepare o seu coração para receber dos céus respostas. E sem mais delongas, Levítico capítulo 24 mostra como tudo gira em torno de manter a presença viva, santa e respeitada. O capítulo começa com algo muito simbólico. Traga azeite puro para que haja lâmpada acesa continuamente. O candelabro, o menorá, não podia se apagar. Isso não falava apenas de iluminação física, representava a luz constante da presença de Deus entre o povo. O azeite puro aponta para algo contínuo, preparado, intencional. Na leitura à luz de toda a Bíblia, isso nos lembra do Espírito Santo, uma vida que precisa estar constantemente alimentada para que a luz não se apague. Depois vem o pão, 12 pães diante do Senhor continuamente. Representava as 12 tribos, o povo sempre diante de Deus e Deus sempre provendo para o povo. Era uma comunhão constante, uma presença, uma aliança viva. E tudo isso era organizado semanalmente. Nos mostra que esse relacionamento exige constância, não são apenas momentos, é no dia bom, no dia não tão bom assim. Então o texto muda totalmente e traz um episódio onde um homem blasfema contra o nome do Senhor. Isso é importante porque no contexto do Antigo Testamento, o nome de Deus representava sua própria identidade, presença, santidade. Blasfemar não era apenas falar algo errado, era desprezar quem Deus é. Por isso a punição é tão severa, e tanto para o estrangeiro quanto para o natural. Depois aparece um sistema que vimos na escola, o olho por olho, dente por dente, tão famoso. E diferente do que muitos pensam, isso não era incentivo à vingança, mas era um limitador, evitava exagero, estabelecia uma justiça proporcional. No Novo Testamento, Jesus aprofunda isso, chamando para um nível ainda maior: graça, perdão, amor. A presença de Deus precisa ser mantida continuamente nas nossas vidas, pois nosso Deus não é comum, Ele é santo. E lembre-se, viver com Ele exige consciência, reverência e constância. Partindo agora para Salmos, capítulo 31. É lamento e louvor juntos. É isso mesmo, é um caminho espiritual. Davi não esconde a dor, mas também não solta a fé. Ele sente tudo, mas corre para Deus e não de Deus. O salmo começa com confiança. Sê o meu castelo forte, tu és a minha rocha e fortaleza. E Davi declara que isso é possível por causa do caráter imutável de Deus. Não é sobre mérito próprio, mas é sobre quem Deus é. Então Davi abre o coração. Estou angustiado, minha alma e meu corpo se consomem. A sinceridade diante de Deus é tão poderosa, você nem imagina o quanto. Ela te aproxima do coração do Pai, que já sabe de todas as coisas. Os salmos de lamento nos ensina que a fé verdadeira não nega o que sente. Ela leva a dor para Deus, aquele que sabe cuidar. Davi se sente rejeitado, esquecido, quebrado, mas mesmo assim ele declara: Tu és o meu Deus. Como quem diz, apesar de tudo, eu decido confiar.
Nas tuas mãos estão os meus dias. Minha vida não está na circunstância, não está nas mãos dos inimigos, mas está nas mãos de Deus. E ao dizer no recôndito da tua presença, ele está falando de intimidade. Existe um lugar em Deus onde o barulho externo não alcança. Existe em Deus um esconderijo espiritual, um seu lugarzinho com ele. E mesmo quando Davi achou que Deus não estava ali, porque ele declara, é como se eu estivesse excluído da tua presença. Ele consegue reconhecer que Deus o ouviu, estava presente e sempre esteve ali. O salmo termina com um chamado: sejam fortes, esperem no Senhor. Existe um lugar de proteção na presença e a fé é sobre isso, sentir tudo e ainda assim escolher confiar. Eclesiastes 7. Esse capítulo ele é profundo e traz quase um choque de realidade espiritual. Salomão sai do discurso geral da vaidade e entra em algo mais refinado, a sabedoria que nasce da dor, do tempo, da maturidade. Ele começa com uma afirmação forte: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Ele não se trata de pessimismo aqui, mas de perspectiva. Salomão está dizendo que o fim revela o que a vida realmente foi. A morte mostra o legado e a reputação vale muito mais que a aparência. Depois disso, ele diz: melhor é a mágoa do que o riso, e que a tristeza se melhora ao coração. Não é que a alegria seja ruim. Em Provérbios, vimos, isso me lembrou quando eu li, que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas aqui, em contrapartida, ele mostra que a dor tem um poder de formar o coração, que o riso não tem. É como se fosse um ciclo. A dor transforma o coração, que traz maturidade. E quando o coração entende essa alegria que não depende das circunstâncias, essa alegria do coração aformoseia o rosto. Outro ponto forte: melhor é o fim das coisas do que o princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não é sobre começar bem, é sobre terminar bem, e isso exige paciência. Ele ainda alerta: não se apresse em ficar irado, não diga que o passado era melhor. Ele está confrontando aqui duas armadilhas: a ira de quem vive reagindo e o perigo de viver preso ao passado. Ambos impedem você de viver o tempo presente com Deus, o agora. E há tanto de Deus no agora. Aproveite isso, não deixe que nada roube isso de você. No dia da prosperidade, seja feliz. No dia da adversidade, considere. É uma vida de equilíbrio. Desfrutar quando tudo está bem, refletir quando tudo está difícil. Precisamos entender que Deus está presente nos dois momentos. Depois ele mostra que não há justo na terra que não peque. Ninguém é perfeito, todos falham. Por isso ele aconselha: não dê atenção a todas as palavras que são ditas ou que chegam até você. Porque, no fundo, você também já falou o que não devia. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso gera humildade, misericórdia com os outros, sabe? Empatia. Salomão finaliza dizendo que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. O homem escolheu caminhos tortos. E, no fundo, fica essa verdade para nós. A sabedoria não está em evitar a vida, não, ela precisa ser vivida. Mas precisamos aprender com tudo o que ela traz, mantendo sempre Deus no centro. E para finalizar o dia de hoje, 2 Timóteo, capítulo 3, é um alerta direto, sem suavizar nada. Paulo, guiado pelo Espírito, mostra como seriam os últimos dias. E não é só sobre o mundo lá fora, mas também sobre pessoas que parecem espirituais por fora, mas estão vazias por dentro. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui carrega essa ideia de tempos perigosos, pesados, moralmente difíceis de viver.
Então ele descreve o coração humano desse tempo. Egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosos, sem domínio próprio, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Mas o ponto mais forte não é só o pecado em si, é que tendo forma de piedade, nega o poder dela. Sabe, é uma fé de aparência apenas, mas sem transformação real. Uma religiosidade vazia, onde o poder de Deus não atua na vida. Por isso, Paulo orienta: fique longe destes, para proteção espiritual, pois esse tipo de influência engana pessoas vulneráveis. Estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar à verdade, porque conhecimento sem rendição não transforma ninguém. Depois ele contrasta tudo isso com a vida de Timóteo, uma fé vivida, não falada, mas com ensino, conduta, fé, amor, perseverança. E ele deixa claro: todos os que querem viver piedosamente, viver essa vida que eu estou mostrando, serão perseguidos. Viver de verdade com Deus tem custo. Mas Paulo conta o segredo dos que vão até o fim. Permaneça naquilo que aprendeu. A base de tudo é a palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é soprada por Deus, por isso ela é tão completa. Ela ensina, corrige, confronta, forma caráter, nos mostra o caráter de Deus, o amor do Senhor, o agir do Espírito Santo, nos mostra o padrão do céu, o nosso querido Jesus. E a Bíblia tem um objetivo: nos formar, nos preparar para viver e agir corretamente, mas também para aquele grande dia. Em um mundo confuso e superficial, quem permanece na palavra permanece firme. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua palavra que é viva, que é pura, que é eficaz, que nos transforma. Eu oro, Pai, por corações rendidos, para que possam ver plenamente a Tua vontade, viver na terra plenamente o Teu querer. Guarde-nos, envie os Teus anjos sobre as nossas vidas, cubra-nos com a armadura de Deus, com a Tua armadura, Senhor, armadura celestial. Guarda nossa mente, coração, sentimentos, pensamentos, emoções, o nosso caminho, a nossa família, que tudo esteja debaixo, Senhor, da Tua poderosa mão, que nos guia e ao mesmo tempo nos levanta, nos sustenta. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 111 da nossa leitura.